Como que ele chama, Michel? Moisés. A mamãe vai contar a história de Moisés. Como que foi que aconteceu com a história de Moisés, certo? Um dia, a mamãe dele se chamava Joquebede. Nossa. Nome difícil, né? Não. Joquebede. Joquebede era o nome da mulher, mãe dele. E aí um dia ela ficou grávida. Moisés estava lá dentro da barriguinha dela. E aí Moisés, a barriguinha dela foi crescendo, Moisés foi crescendo lá dentro. E aí ele nasceu. Quando ele nasceu, tinha uma guerra lá fora. Porque o povo estava com medo de Deus, de nascer o filho de Deus. Então eles decidiram assim, que todas as crianças que nascessem, que tivessem de 3 meses para baixo, que ainda fosse bebezinho, eles iam matar. Matar só os meninos. Todos os meninos iam morrer. As meninas não. Aí o que aconteceu? A mãe de Joquebede, a mãe de Moisés, a que se chamava Joquebede, ficou morrendo de medo. Ficou desesperada. Falou, ai meu Deus, e agora? Eles vão matar o meu filho. Eu não posso deixar matar o meu filho, porque nenhuma mãe quer que mata o filho dela. E aí ela ficou desesperada. Sabe o que ela fez? Pegou uma cesta, colocou o neném. Desesperada. Ela não sabia o que fazia. Colocou um monte de almofadinha lá dentro pra ficar bem fofinho dentro do cestinho. Pegou Moisés e colocou dentro do cestinho. E agora ela catou o cestinho e levou lá pro rio. E ela levou o filho dela pro rio e ficou chorando, ficou triste, ficou desesperada. Porque ela não sabia se o jacaré podia comer o filho dela. Ela não sabia se o cestinho podia virar e ele podia morrer afogado, cheio de água. Ela não sabia o que ia acontecer com o filho dela. Mas o filho dela tinha uma promessa. O Senhor tinha escolhido Moisés. E na tentativa de salvar o filho dela, ela teve esse ato de desespero. E então ela catou o cestinho, levou, colocou nas águas e foi embora. E aí, sabe quem foi lá ficar vigiando o cestinho? Miriam. Não lembro. A filha dela mais nova. A Eu esqueci filha o nome. dela mais velha, a irmã de Moisés. Como que ela se chamava? Alguém sabe? Miriam. 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 Ela se chamava Miriam. E aí Miriam pegou e foi lá e ficou olhando, olhando de longe o cestinho que ia indo pelas águas. Aí de repente, sabe o que aconteceu, Michel? Sabe, Michel, o que aconteceu? O cestinho foi indo. E aí de repente chegou perto No castelo. de um castelo, aonde era o castelo da filha do rei. Da filha do rei que estava tentando matar todas as crianças. Até menina? Não. Todos as Só os crianças, meninos. bebês, meninos. E aí sabe o que aconteceu? Aquela mulher, olha o cestinho. Pegou aquele cestinho e quando ela olhou lá dentro, tinha um bebê. E aí ela pegou aquele bebê correndo. Ela se apaixonou pelo bebê na mesma hora. E aí ela falou, oh meu Deus, agora eu tenho um bebê. E ela não tinha filhos. Então sabe o que aconteceu? Ela falou assim, este menino, ele é do povo hebreu. Eu tenho certeza que a mãe dele ficou desesperada e colocou ele no rio. E agora que ele está no rio, ele é hebreu, mas agora ele é meu filho. Eu vou criar ele como um príncipe. Como se fosse um egípcio. Como se fosse um egípcio. Aí sabe o que aconteceu com aquela mulher? Ela catou aquele bebê, ela amou. Só que aí, sabe o que aconteceu? Não foi ela que ficou grávida. E ela não tinha leite pra dar pro bebê. E agora? Ele ia ficar com fome? Ia. Não. Ele era pra ficar com fome. Mas aí sabe o que aconteceu? Lembra de Miriam que ficou olhando? O cestinho indo. Foi lá e chamou a mãe dela. Falou assim. Quando a mulher pegou e falou assim, e agora? Eu não tenho leite pra dar pra ele. Alguém sabe quem tem leite pra dar pra ele? Não. Aí lá vem Miriam. Eu tenho uma ideia. Eu conheço uma mulher e ela pode ser a sua ama de leite. Aí ama de Porque leite. ela ama, tia.
ama de leite é isso, uma mulher que pode dar o leite dela para outra criança Que não é filho dela. que não é filho dela. Isso, ela pode dar leite. Igual a gente doa leite. E aí, a mulher falou assim, a princesa, tudo bem, então vai buscar ela. E aí, de repente, lá vem a Miriam com quem? Com a mãe de Moisés. Com a própria mãe de Moisés. A própria mãe de Moisés, que agora vai cuidar do filho dela Mas escondido. como se fosse a princesa sem saber. E agora ela tá cuidando do filho dela. Sabe o que se chama isso? Provisão de Deus. Às vezes a gente fica desesperado, falando assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? E agora? Ele vai morrer? Ele vai acontecer alguma coisa? Às vezes Deus, o tempo todo, ele coloca algumas pessoas em algumas situações que ele permite para ser guardado. E a mão de Deus está lá, cuidando dessas pessoas o tempo todo. Pode tirar. Cuidando dessa pessoa o tempo todo. Aí, de repente, a mãe de Moisés foi lá. Agora, a mãe de Moisés mesmo pode pegar o filho dela no colo e pode cuidar dele, pode abraçar, pode dar o leite dele sem medo. Porque ele estava sendo cuidado, olha só, pelo rei que tentava matar ele. Agora, Moisés virou neto Do do rei. rei. Do rei que ele tentava matar. Esse mesmo Moisés foi crescendo, foi crescendo. A mãe dele teve outro filho. E os dois teve irmãos. E só bem quando ele já era adulto foi que ele descobriu Que era que um ele hebreu. não era filho. Que não era egípcio, no caso. Não era egípcio. Ele não era filho da princesa. Não é. Mas só que ele já estava, ele tinha as raízes, mas dentro dele, ele sentia que ele não era egípcio. Ele falava, eu tô aqui, mas eu não sou daqui. Eu sinto no meu coração que eu tenho um chamado. Porque mesmo quando a gente, vai dar um exemplo de mim. Quando eu estava na igreja, aí eu saí da igreja e fui pro mundo aonde não era o meu lugar. Aonde não era o meu lugar. Eu sentia no meu coração que eu não pertencia àquele lugar. Aquilo não fazia parte de mim. Então, mesmo eu lá no mundo, o Senhor sempre batia no meu coração. Você não é daqui, você está aqui, mas você não faz parte desse povo. O Senhor tinha me escolhido para fazer uma diferença, igual ele fez uma diferença na vida de Moisés. O Senhor tinha escolhido Moisés para libertar os egípcios lá daquela terra. O mesmo Moisés que algum tempo depois de adulto, ele decidiu, por ordem de Deus, libertar o povo do Egito. Aí Jesus pega e fala assim para Moisés, Moisés, você vai libertar o meu povo. E ele fala assim, mas como é que eu vou libertar o seu povo, Senhor? O rei não acredita em mim, ninguém acredita em mim. E o Senhor foi dando capacidade para Moisés, capacidade para poder conseguir ir lá e libertar o povo dele. O mesmo povo que um dia que depois de muita insistência, de muita luta, o povo pegou e foi liberto. O rei pegou e libertou o povo, deixou o povo ir. Agora eles não eram mais escravos, eles eram livres. Porque todos aqueles egípcios que moravam lá dentro dos castelos, do palácio com o rei, eles eram escravos. Eles não eram livres. Eles trabalhavam apenas para comer aquilo que o rei dava. E eles não tinham salário para isso, igual a gente tem hoje. Eles não trabalhavam e ganhavam dinheiro e ia para sua casa. Eles eram escravos. O rei foi lá e pegou eles e fez eles cativos. Aí um dia, depois de muita insistência, o povo foi liberto das mãos do rei por causa de Moisés. O mesmo Moisés que algum tempo depois chegou na frente do Mar Vermelho com aquele monte de egípcio. Chegou na frente de um mar, aquele monte de egípcio. E o povo ficou desesperado. O mar se chamava Mar Vermelho, mas não era vermelho de sangue. Era só o nome do mar, Mar Vermelho. Mas ele era vermelho, né? Não, ele era mar normal. Mas aí ele ficou vermelho. Não ficou vermelho. Não é nessa história. O nome do mar é Mar Vermelho. O Mar Vermelho existe até hoje. Sério? Sim. Ele só se chamava Mar Vermelho, ele não era vermelho. Era um mar normal. Eu já vi nessa história que a Chico tinha um mar vermelho. Isso. Aí o que aconteceu? Ele chegou lá com o povo e o povo tudo desesperado na frente de Maria. Ele falou, e agora, Moisés? Tá vendo? Quando a gente tava lá no Egito, aí pelo menos a gente comia. Lá no Egito a gente bebia. Lá no Egito a gente
providência, você tirou a gente lá do Egito e agora a gente vai morrer aqui afogado, porque na nossa frente tem o mar e atrás de nós o povo lá, os exércitos de Faraó tá tentando vir nos buscar. O que é que a gente vai fazer, Moisés? E todo mundo começou a falar. Na cabeça de Moisés ficou ficando desesperado e ele falou, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse povo? Igual quando vocês começam a falar demais na minha cabeça e eu fico desesperado e falo, cala a boca! Moisés ficou desesperado, desse jeito. Era muita gente para ele conduzir sozinho, só ele com a presença de Deus. E aí de repente Jesus pega e fala para ele assim, Moisés, o que é que você tem nas mãos? Ele tinha um cajado. Tinha na mão. O que é que Moisés carregava na mão? Um cajado. Um cajado. Eu lembro. Um cajado é um pedacinho de pau, viu, Michel? Assim, ó. Igual uma bengalinha que os idosos usam. Aquilo é um cajado. E aí, de repente, eu só tenho um cajado, Senhor. O que é que eu vou fazer com esse cajado? Toca nas águas. Tocar nas águas? Tá bom. Deus mandou. E aí Moisés pega o cajado dele e toca nas águas. Imediatamente o mar se abriu. Um pouco para a direita, um pouco para a esquerda. E agora o chão tá firme, tem terra seca. Igual quando nós assistimos Moana, que aí na Moana ela vai entrando e o mar vai se abrindo pra ela. E o mar vai se abrindo e o chão tá seco. Foi quase igual aquilo ali. Aí de repente o povo, gente, o mar abriu, vambora. Aí o que aquele povo fez? Vamos embora que lá atrás, os egípcios estavam vindo com cavalo, com espada, eles queriam matar todos eles. E aí o Moisés que tocou nas águas agora pegou e de repente, e o povo foi atravessando, atravessou todo mundo, mas não era pouquinha gente não, era muita gente, era milhares de pessoas. Milhares. Tanto que eles demoraram muitos anos para poder chegar até em frente ao mar. Aí de repente eles estão lá em frente ao mar, Jesus fez um milagre, o mar abriu, o povo começou a passar. Imagina o desespero, o mar abrindo, o povo, os exércitos atrás vindo, chegando. Vai pegar, Michel? O exército atrás vindo, chegando, e eles desesperados. Aí de repente todo mundo passou, até que não passou todo mundo, e Moisés atravessou do outro lado, o mar não fechou. Aí agora, o povo viram, os exércitos lá com cavalo, com espada, todo mundo desesperado. Chegou, vamos atravessar. E quando eles também estavam vindo, eles conseguiram vindo. Aí de repente, lá do outro lado, eles estavam tudo ainda no meio do mar. Aí Jesus fala para Moisés assim, Moisés, toca nas águas. Moisés tocou nas águas de novo. E o mar fechou tudo outra vez. E todo mundo que estava vindo perseguindo eles, morreu tudo afogado no mar vermelho. E o que não morreu tentou passar com os cavalos. Os que não, todos morreram. Todos. Os que tentaram passar já estavam no meio do mar. E aí o mar se fechou de novo. E aí eles foram mortos. Sabe o que significa? Afogado. Sabe o que significa isso? Às vezes a gente está passando um problema e a gente acha que está sozinho. E todo mundo vai passando. Mas até que ele não chegou, que a última pessoa velhinha, porque os novos conseguiu passar correndo, e as crianças, passou todo mundo correndo, as crianças. As pessoas que não era muito velho também, conseguiu passar. Tranquilo. E os velhinhos? Eles vão devagarzinho. Os velhinhos foram devagarzinho, mas crendo que eles iam conseguir passar. E eles foram, e até que a última pessoa não passou, o mar não se fechou. Deus traz na hora certa providência, traz resposta, traz socorro na hora certa. A gente pensa que vai morrer afogado. A gente fala assim, ó, isso aqui é o mar, e agora eles vão tentar me pegar, eu vou ficar desesperado, o que vai acontecer comigo? Aí Jesus só falou assim, a providência está na sua mão. Você tem um cajado, toca nas águas. Sabe o que significa isso? Você tem joelho. Bíblia. Ora, tá na sua mão, tá na palma da sua mão. Eu preciso de uma providência, Jesus, eu preciso que o Senhor faz alguma coisa. É só orar. Que com a oração que é a chave da vitória, ela abre todas as